Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todo louvor para Allah Azza wa Jalla, Criador e dono de tudo que é criação. Allah Subhanahu wa Ta'ala, que se majestade completa. Se a nós sur não junta não virar al costa, que ela catará partir na sua majestade, e também se a nós sur não junta não louvar, que ela catará aumentar na sua majestade. Allah Subhanahu wa Ta'ala, todo louvor para ele, e que até mais outro Deus, além daquele um Deus único e único merecer adorado. E na Simão, com paz, com sucesso, tudo que o ser humano precisa, e na Simão que pode conseguir. Allah subhanahu wa ta'ala, é para amor que tem para a humanidade, também que deixando sempre manda profetas que mensageiros, como aquilo na chegando mensagem, sempre que não vai para o caminho de perdição. Para esse amor que tem para nós, sempre envia aqueles homens e também e tem gente que sorteia na sociedade para acompanhar aqueles homens como é que chegando essa mensagem. Alhamdulillah, nhe irmãos muçulmanos, nhe mantenha de salam aleikum na bai para vós, e não muçulmanos também, nhe mantenha de paz que salam aleikum na bai para vós também. A boca tem a oportunidade de vir acompanhar esse vídeo. Nhe mantenha na bai para vós, na todo canto do mundo que está, nhe mantenha de irmandade e nhe mantenha de paz também na bai para vós. Alhamdulillah, nhe irmãos, que como se papel de Laos e coisa que a nós muçulmanos ou pode falar a nós seres humanos, mas principalmente a nós muçulmanos sempre está caplino. Papia, na verdade, no livro sagrado que é o Corão, Deus fala lá assim de como uma história de profetas e está beneficia quem que é crente. Que na verdade, que histórias é que só no Corão, ou Deus que manda o profeta Muhammad, papai e bênção de Deus está com ele, para nada, se para não ter um espelho, um modelo de vida. Então, nesse sentido, que sempre histórias desses profetas e tem que beneficiar de uma forma ou outra. Sempre e tem que beneficiar. Então, para certas coisas que estão curiosas na sociedade, maneira que a nós irmãos, a nós muçulmanos não tá reagir a certas situações, que o vai buscar escusa lá, passagem que passa na vida do profeta Muhammad aos, como aqui não pode beneficiar a mim e não beneficiou a você também que não tem a oportunidade de vir acompanhar. Essa passagem e está mostrando parte de que o profeta Muhammad está mostrando se parte que tem parte de paciência nessa maneira ser uma das características que tem de ser um bom homem que tem paciência e ser um homem que de muita tolerância e está tolerando coisas diferente de nós muçulmanos a hoje em dia, na maneira que não está agir para mangar situações. E tem maneira que não está agir situações a hoje e está fácil com que inimigos do Islã está tendo razão na manga coisas que está falar. E também está fácil com que gente que conhece a vida do profeta Muhammad, papai e bênção de Deus está com ele, e está fácil eles terem uma ideia que tem nada a ver com aquele homem ou que tem nada a ver com esses ensinamentos. Então, para essa, na história de uma passagem de passagem de Udaibia. Essa é uma passagem que passa na vida do profeta para não aprender um bocado como é que o profeta Muhammad lida com as situações. Então, para beneficiar nós muçulmanos também, ora que tal situações aí chegam a nós, como é que não reagir. Como é que não reagir a situações. Então, nesse sentido, meus irmãos, na fala de passagem de história de Udébia, para nós saber qual que benefício que a nós muçulmanos não ganha na tratado do Udébia. Qual que benefício, qual que testes que muçulmanos passam e maneira que reage que teste, principalmente o profeta Muhammad, como é que ele recebe como que agir naquela passagem, tudo que aconteceu naquela altura, como é que reagir a que situações, que tudo que aqui passa, que provocações que não passava na altura. Alhamdulillah, irmãos muçulmanos, no sexto ano depois de peregrinação do profeta Muhammad, papai e bênção de Deus está com ele para Madina. Nesse sexto ano de peregrinação, o profeta Muhammad teve um sonho. E sonha de como ele vai em Meca, de que vai fazer peregrinação e dá volta a Kaaba e faz tudo coisas. Então, do outro dia, eu chamo seus companheiros e expliquei eles que sonha. Expliquei eles que sonha, assim é pronto, é preparar como é que ela vai cumprir
aquele sonho. Para profetas normalmente são sonhos e revelação. Profetas são sonhos e revelação. Então, nesse sentido, o profeta Muhammad, a paz e bênção de Deus está com ele, encara que sonho e fala, então não prepara para não vai fazer peregrinação. Onde o profeta Muhammad sai de Medina, que 1.400 homens, 1.400 muçulmanos é dirigir a direção a Meca, para vai fazer peregrinação. Entretanto, no caminho, o profeta Muhammad sempre que antes de receber revelações, ou hora que antes de receber revelações sempre está e toma algumas medidas antes de receber revelações. Então, nesse sentido, e manda dos seus companheiros para que ela vai caminho para vai jubi, como é que caminho está. Então, depois que aquele homem vai, ele vai e conta ao profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, rumores de como ela vai fazer peregrinação de Meca, povo de Meca ouve aqui rumores, de que manda ser tropas, de que coliga que tudo aliados que tem na altura, que era para muçulmanos, vai acampar fora de Meca, na pera para muçulmanos, chega para atacar muçulmanos, para a guerra aqueles. Então, o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, e punta gente que está com ele, e punta, mas que com outro caminho que não podia utilizar para não vai para Meca. Assim que vira a direção que anda andava normalmente que a gente está andando para vai para Meca, vira anda outro sentido para vai para Meca. O profeta Muhammad, e vai toque chegar perto de Meca, e vai ter uma certa altura onde que se camelo dati e cinta. Logo tudo, se companheiros era bem falar assim de como, mas que não passa camelo e sente preguiça, o profeta Muhammad fala não, camelo que sente preguiça. Esse sinal de como para não sinta ali, para não pera. Então o profeta Muhammad depois de sinta lá, gente que aqueles descrentes de Meca, e que tropas que mandava que liderado para Khalid bin Walid, que elas acampam fora de Meca preparado para a guerra. O profeta Muhammad fala assim de como, e fala, se companheiros que estão aqui, fala, a mim cabim para a guerra. Na verdade, tudo que é esse speeding, se no caso, e cara vai contra a vontade de Deus, a mim não sei tal. Porque a mim cabim para a guerra. O profeta Muhammad sai de Medina e não vai para Meca e acaba com nenhum tipo de materiais de guerra. Então daí, gentes de Meca é com manda gentes para pegar o profeta Muhammad, para criar provocações como aquela por guerra com o profeta Muhammad, que ele era mês sagrado que naquela altura guerra que por fazer. Então assim para por culpa o profeta Muhammad e dar mais sangue naquela altura, o profeta Muhammad se bi drito, o profeta Muhammad que liga essas provocações que ela provoca. O profeta Muhammad que liga essas provocações. Assim que o profeta Muhammad mantém calma e sinta que seus companheiros irão poder falar, então tem que mandar alguém para ir Meca, para ir falar isso para não negociar. Para não negociar, para mim, cabim para vir guerra. Não cabim para vir guerra, simplesmente vim para vir fazer peregrinação. Vim para vir fazer peregrinação no lugar sagrado, onde nenhum árabe é proibido vai. Naquela altura, tudo que a gente vive naquela parte da Arábia Saudita é que proibido vai fazer peregrinação. O único que a gente já pode vai fazer peregrinação lá é muçulmanos. A partir do momento que os seres muçulmanos, muçulmano, é proibido vai fazer peregrinação na Meca. E era uma coisa injusto, onde que tudo alguém é livre vai fazer peregrinação. Mas muçulmanos era proibido para fazer peregrinação. Então o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, e chama Umar radiallahu anhu. E chama Umar e fala, Umar, me se mandou para uma missão, para ir Meca, para negociar minha entrada na Meca, para fazer peregrinação, para ir caminho para a guerra. Umar fala ao profeta Muhammad, esse não mostra o profeta Muhammad, mesmo sendo rei, qual tipo de personalidade que tem, e cada toma a decisão só para se vontade, mas sempre está chamando para seus companheiros e consultar eles ideias e pedir opinião. Daí, se revelação bem está baseada na revelação. Se revelação que bem está baseada, muitas das vezes está dizer sua opinião e seguir a opinião de seu companheiro. Umar fala, o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, está com bom. A mim acha na minha opinião de bom. Se você me sempre pode ir Meca, mas acha e que a solução
para a solução para não ter uma conversa saudável. Porque gente de Maca, esse bi como que a mim sai de Maca, esse bi a mim cal tipo de coração que tem, cal tinha bravura, esse bi como é fácil para mim para responder a provocações. Então acha no grupo de gente que não tem ali alguém ideal para essa missão e na ser Osman ibn Affan radiallahu anhu, e na ser Osman é alguém que e tem ainda essa tribo, que tem ainda respeito na sociedade, se baila ninguém cana maltratar. A minha tribo, a os maiorias que está lá, não cana ter proteção de nada, e também a mim alguém adequado para esse tipo de missão. Então o profeta Muhammad, papaz e benção de Deus está com ele, assim que manda Osman. Osman vai Maca, gente de Maca e vai pedir proteção na sua família, que é acompanhar e vai chegar com papel que a gente se marca como que na permite o profeta Muhammad para paz e bênção de Deus está aqui para entrar e fazer peregrinação na paz. Gente se marca fala Osman não cana certeza, porque se não certeza gente da Arábia Saudita na pensar de como o profeta Muhammad chega ali e convencido ele que é superior a nós, então não cana certeza. Se você pode fazer peregrinação o pai não permite uma abo só pode fazer peregrinação não cana deixa profeta para entrar com 1.400 homens para vir fazer peregrinação. Daí o profeta Muhammad, Osman ibn Affan, Osman fala, a mim cana chegar de fazer peregrinação na ausência de profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele. Então, durante o tempo, logo lá é bloqueio Osman ibn Affan, como aqui na riba, para junta com o grupo de profeta, que ele queria bruta de problema, e queria bruta de, como é que pode chamar, ele queria bruta de contestação na metade muçulmano, onde que muçulmanos fica furioso, como é que prendeu Osman ibn Affan, outro gente começava a cantar rumores na metade muçulmanos que estavam na acampando na Hudébia, e começava a cantar mensagem de como Osman ibn Affan matado. Nesse chegou um ponto o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, nesse põe mão para fazer juramento, ele estuda, se no caso Osman ibn Affan matado, é na luta até o último gota de seu sangue. É na luta até o último gota de seu sangue. Entretanto, é que passa nem algum tempo, Osman ibn Affan e bem. Osman ibn Affan bem, Quraysh manda seu embaixador que é chamado Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr e bem para encontrar o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele. Nesse chega e bem encontrar o profeta Muhammad e chega e recebido com todo o respeito, que recebido muçulmano sempre, mesmo com ser descrente, naquele tempo, recebeu com todo o respeito. Recebeu com todo o respeito, para além de ser alguém que aceita o profeta Muhammad, respeitou uma criação de Deus. Respeitou uma criação de Deus, um ser humano. Então, nesse sentido, Suel é recebido com todo o respeito. Daqui fala o profeta Muhammad, bem para bem negociar com o profeta Muhammad fala, está bom que tem problema. O profeta Muhammad chama Ali. Chama Ali, se primo, e fala Ali para Ali. Bem, o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, que se escreve, e fala Ali, escreve. Então, daqui quando se negocia pactos que ensina com Suhail, para Suhail comandado através de gente de Quraysh, que gente de Makkah, e consa e fala Ali para Ali, por Bismillahirrahmanirrahim. Suhail primeiramente nega a palavra para falar no nome de Deus, com misericordioso que está por dar. E nega e fala para nós, tem que usar aqui palavras só que está usada na era de ignorância antes do Islã. O profeta Muhammad fala, está bom que tem problema, é mudar a palavra. É mudar a palavra, nem que criar uma negociação entre eles para certos pontos que tem que cumprir durante que pacto que é nascido. Os árabes conseguiram naquele tempo que respeitava o pacto. O primeiro pacto que assina é falar assim de como no primeiro ponto que assina é falar o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, e cá não faz peregrinação que lá no, mas e não faz só peregrinação, e cá não chegar a entrar Maca que lá no,
e kana chegare entra Macca aquele ano, que viagem que fazia na Udeibia lá que tem que acabar, e kana chegare entra Macca. Profeta Muhammad seta. Segundo ponto, Profeta Muhammad, papaz e bênção Deus está com ele, e fala assim de como outro ano, vou poder vir fazer peregrinação, mas 3 dias só vou poder fazer na Macca, porque poder fazer mais do que 3 dias. Profeta Muhammad fala, está bom que tem problema. Na terceiro ponto, fala Profeta Muhammad, se não vim para mim fazer peregrinação, se uma cubinha é biazo, o cara chegar a ter armamentos de guerra, o cara chegar a ter armamentos de guerra, Profeta Muhammad fala, está bom, que tem problema. E falar assim também de como, se muçulmanos vêm para vir fazer peregrinação, na quarto ponto, se muçulmanos vêm para vir fazer peregrinação, tudo aqueles de Madina que decidem ficar na Macca, é por ficar, mas nem muçulmanos que podem levar, que podem ter, que grupo é que pode levar ninguém de Macca para Madina, a hora que é arriba para Madina, muçulmanos que podem levar ninguém, mas tudo quem decide ficar na Macca, então e pode ficar lá. O profeta Muhammad fala, e cá tem problema. Na quinto ponto, e fala lá, na quinto ponto que o profeta Muhammad assina, e fala todo muçulmano, todo quem que vem sair de Macca, durante o tempo que tratado está válido, tudo quem que sai de Macca e vai para Madina, o profeta Muhammad que pode receber siduno da suma muçulmano, siduno tem que riba para Macca. E também, tudo quem que vem sair de Macca e vem para Madina, que a Macca que pode ribanta siduno para Madina. Quer dizer, quem que sai de descrença e vai abraçar o islamismo, siduno tem que ribantar para Macca. E tudo quem que sai de islamismo e riba para descrença, siduno tem que deixar. O profeta Muhammad fala, está bom que tem problema. Essa mostra a tolerância que o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, está com ele. E bem falado assim, no sexto ponto, e falado, tudo tribos árabes, muçulmanos, está livre de criar pacto, de criar aliança com tudo, qualquer que seja tribo árabe, muçulmanos está livre de criar aliança com eles. O profeta Muhammad está bom, que seja muçulmano, seja que não muçulmanos de Macca. E no sétimo ponto, e falar, durante 7 anos, guerra que tem entre eles. Durante 7 anos, durante 10 anos, tem que ser 10 anos de paz. O profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, está com ele, fala, está bom. E fala ali, então escrevi, de profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, está com ele, para Quraysh, a minha seta, tudo que aqui está apontado nesse tratado que não trata, a mim profeta Muhammad não seta. De que Suel fala profeta Muhammad, não que pode seta, para falar profeta Muhammad, porque agora quando fala profeta Muhammad, está parecendo não seta ou profeta. Mas tem que falar Muhammad, filho de Abdullah. Muhammad fala Ali. Anta paga aqui parte que fala Muhammad, profeta de Deus. Pois lá Muhammad, filho de Abdullah. Ali fala profeta Muhammad, para todo respeito que tem para bo, a mim cana chica de pagues. Profeta Muhammad, se me casibi lei, casibi escrevi, fala Ali, então mostrando. E toma que está escrevido aquele, e fala ali, então mostrando que parte está nele. Profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, está aqui e paga para evitar problema. Esta mostra de tão tolerante que o profeta Muhammad cedo nesse tempo, de que todos os companheiros, os sahabas, fica tão mal que pacto. E fala o profeta Muhammad, mas como é que aceita esse tipo de coisas? Mas como que não aceita esse tipo de coisas? É nada que favorece nós. Tudo que se favorece é gente. A nós que está na verdade, como é que não aceita esse tipo de coisas? O profeta Muhammad fala, me faça isso com a ordem de Deus. Onde que Umar fica tão mal, e vai ter que Abu Bakr dar a mesma resposta e fala, se pode o profeta fazer, enviado Deus. Deus que ordenar para fazer a espécie de esse. Mas que acontece durante aquele tempo? Tratado na entrava em vigor só outro dia seguinte. Que acontece? Filho dele, Suel ibn Amr, e chega na Udeibia. Porque era parte de gente que chamado Abu Jandal. Durante quanto ano ser mongarante curiba vai Madina e converte. Ele muçulmano se pape prendil, se pape pôr na prisão mais de 3 anos. Os muçulmanos estão ligados, sentem alguém na corrina bem com corrente, sentem barulho de corrente. Como aqui marado que corrente capeli corrina bem.
Musulmano survou ala Abu Jandal labing. Entretanto Abu Jandal o chiga, tempo que ficado, catene outra maneira que pode sair de Macca para ir Madina, cá o lunho. Mas o muçulmano vinha até perto de Macca, coisa de 20 km, 30 km a Macca. Eu entendi como essa oportunidade que pode fazer suficiente para ir por cobrir aquele parte, para chegar lá. O que chegar lá, se para falar profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, e falar algo mais. Esse já não boca purificar que esse está dentro do tratado, é o homem tem que riba. Esse que boca purificar que esse homem tem que riba. Abu Jandal fala profeta, passa tanto sacrifício esse tempo tudo, na per a oportunidade de poder capli, para bem perto do bolso. Una permite, panha para ribantan. Profeta fala-lhe como, tenha paciência, dia que Deus não abre a porta e não chega. Companheiros do profeta Muhammad fica triste que aqui acontecimento, tanto Abu Jandal espera para que data na chega, como aqui não vai juntar com muçulmanos, suma muçulmano que cedo, que tanto tempo que espera, que está acontecendo, porque vai chegar lá, que tratado, se vai buscar cau de pega naquele tratado, onde que pega e ribantar. Então, Abu Jandal ribantado Makkah. Muçulmanos fica na Udébia 3 dias. Profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, e ordena muçulmanos. Muçulmano estava triste, estava tudo abatido. Porque aquele é teste grande que Deus faz a eles. E na testa sem paciência, e na testa calca ser o seu comportamento, sem desobedecer. Como é que reagir com o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele. O profeta Muhammad sai e ordena tudo muçulmanos e fala, então, animais que não dizem para fazer sacrifício na Maca, não mate eles, não rapa a cabeça, para não voltar para Madina. Muçulmanos ficam em choque. Onde que Umar fala profeta, então que fala de como busunha, como não faz, não vai Maca, toco não faz peregrinação, não faz umrah, não dá volta de Kaaba, não faz tudo que está fazendo. O profeta Muhammad falou como assim sunha, mas nunca falou e bias, nunca falou e calano. Que sonho não realiza. Mantém certeza, minha criador não faz que sonho realiza. Mantém certeza, minha criador e não faz que sonho para realizar. Assim que o profeta Muhammad dá ordem, os sahabas fica tão triste, fica parado, é que sibi, é que entende que não passa. É que entende que não passa. O destino era para fazer peregrinação. Os profetas não falam eles, bora para cabeça, matar animais que vão matar, bora para a cabeça, para não riba. E fica, é na sucuta. O profeta entra dentro da tenda, estava com o Musalama, e falou o Musalama, e falou o Musalama, e falou como, anda ordem para a gente, pera para a cabeça, para matar animais, para não poder voltar. Mas firme na jovem, tudo firme na jovem. O Musalama fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que eu tenho que fazer, em kunza, porque aquilo gente é costuma o profeta Muhammad é diferente do outros reis. Profeta Muhammad, ora que versos de Alcorão bimba, coisa bimba, tipo qualquer lei que bimba, ele está por bem em prática. Como ele fala profeta Muhammad, e era para Alcorão a ser humano. E que aqui reis que está da ordem e que está cumprindo. Ora que com coisa ainda fazer, está fácil para se companheiros hoje é seguir. E está por bem prática, se companheiros hoje é seguir de que mesma forma. Ele rei que está por as leis em prática e está praticado. Depois se companheiros praticar. Então o profeta Muhammad assim que sai e fazer sacrifício de animal e pedir sahaba que elas rapar a cabeça. É cortar o cabelo. Então assim que tudo companheiros do profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com eles, era para a cabeça. Eles tudo, faz que não faz ido, volta para Madina. Então já chega a Madina, o que acontece? E acontece o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, e recebi capítulo de Alcorão, capítulo de que Suratul Fatiha, onde que Allah subhanahu wa ta'ala fala, inna fatahana laka fathan mubina.
E fala profeta Muhammad no dá grande bo conquista, bo ndabos grande conquista. Tudo sahaba se eficácia. Que ele era fora de capacidade, desenvolvimento, capacidade moral de ser humano. Para entender que Deus me se falar como no dabos grande conquista. Aparentemente não há tratado onde tudo não favorece inimigo. É na lei coisas que tudo não favorece inimigos e Deus tem revelação na fala de como na verdade dabos grande conquista. Que ele era bom coisa que e trumpe eles é que é cantindi. Então, daí e bem me calia situações que gente com sai de Meca e vai para Madina. E tem dos sahaba que é Abu Bashir. Abu Bashir sai de Meca e vai Madina. E chega a Madina, o profeta Muhammad fala Abu Bashir que todo prazer não recebeu ali, mas coisa é certo, nunca pude ter ali, porque não tem tratado, nunca pude quebrá-lo. Tudo que sai de Meca e bem nunca pude autorizar para ficar ali, nunca pude estar, nunca pude criar condições de ficar ali. Botem que ir para Meca. Entretanto, gente de Meca bem é manda gente só bem prender Abu Bashir para levar para Meca, para vai torturar até a morte. Porque sempre que ela quer fazer é matar muçulmanos, é chutar muçulmanos, é rouba, é acusa, é faz tudo. Muçulmanos estavam já farto de que situações. Então, daí Abu Bashir hoje pega ela na ribantada. E se observa tudo como é na ribantado, ele não vai matado. Na caminho e vai guerra que duas gentes que pegava para levar vai conseguir matar som que o som capili vai contar na Meca. Logo, ela Abu Bashir riba ma Madina. O riba Madina, profeta Muhammad fala, ela vou me se cria problema entre nós que gentes de Meca. Boca purifica ali na Madina. Boca purifica ali. Então, daí Abu Bashir que aqui faz e cure e vai ficar nas zonas de Síria. Na caminho que está da Meca para as zonas de Síria, num lugar que é chamado Al-Is. E que vai ficar na Al-Is. Abu Jandal também capli. Abu Jandal o capli de se pape que ribantalo Meca a partir do Hudaybiyah e capli também vai juntar com Abu Bashir. Então, tudo aqueles que se viram como se vai Madina, é cana recebido na Madina para ficar lá, suma muçulmanos é cure, é vai sintana al-Is. Então, o que acontece na al-Is? E era uma passagem de que descrentes de Meca, ora que não vai fazer negócio, e aquele caminho que está usando para ir para a Síria. Então, tudo hora que não usa aquele caminho para ir para a Síria, que gente existente, homens que juntam aqui al-Is, é sintala, é capaz de ir Meca, é capaz de ir Madina. É caminho se riba, onde quer sair, é capaz de receber na Madina, é vai sentar na al-Is. Tudo caravana que não passa, é tá ataca. Tudo caravana de Madina que não passa, é tá ataca. E dá tanto dor de cabeça que da gente de Madina, onde que dirige, manda outra delegação que vai para Madina, é que fala o profeta Muhammad, papai e benção Deus está aqui. Tem paciência. No quinto ponto de não tratado, não anular. Tudo que bem receber, gente que está na Al-Is, manda eles para vir sentar ali na Madina. Para é na ataca no caravana. Durante esses anos, tudo não capaz de fazer nenhum tipo de comércio. Não capaz de viajar. Tudo gente que vai para aquele lado é ataca aqui gente. Comanda Deus fala na Alcorão de como hora que alguém não faz plano contra você, ele no plano de Sidun lá que tira esse plano de si. Esta é vitória. Eles que põem aqui pacto de como tudo que converte, que bem Madina tem arrebentado, alemã e eles que bem no poder de Deus todo poderoso, eles e mesmo gente que bem para Madina e fala profeta Muhammad não anula que ponto 5. Não anula aqui ponto 5, não camisil jamais, tudo que bem receber em vez de vai sentar na lista. Vai ser sentar na tua não fazendo atividade. É na tua não fazendo atividade. Então, daí, o profeta Muhammad manda recuperar aqui gente que vai sentar na Al-Is, que elas chegam e bem sentar na Madina. Mas, a hora que Allah subhanahu wa ta'ala manda suratul Fatiha, ainda que inna fatahna laka fathan mubina, na verdade, dá grande vitória. No Jubi é pacto, é pacto que assina na Hudaybiyah, que te ensina Islam? Que te ensina Islam?
Primeiramente, foi um teste para muçulmanos, onde que muçulmanos conseguiram suportar, onde que conseguiam aturar todo tipo de provocações, todo tipo de mau comportamento de gente de Meca, e conseguir aturar, onde que dar sangue, onde que guerra, paz que é misti, uno que misi vai pregnação é tudo, é que ataca ninguém, é vai próprio, sem armamentos de guerra, é que ataca ninguém, é sofrer, teve paciência, que tudo desfavorece, que pacto, que assinatura estava para ser parte, tudo e desfavorecer eles, muçulmanos, terem paciência e sofrer, de que Deus, no mesmo capítulo de Alcorão, fala assim de como contente que muçulmanos que vai o Hudaybiyah, de que por deles é pecados. Essa é uma vitória para muçulmanos. Segundo vitória, a partir do momento que ele tempo, ora quando assina pacto com alguém, buna criar, buna mostrar como se dono em um estado, que é um reconhecimento de como Medina torna um estado. O profeta Muhammad tem estado de uma força que eles ainda reconhecer de como o profeta Muhammad é uma potência já. É uma vitória. A hora que eles ainda reconhecer de como o profeta Muhammad e ser de uma potência, é na dar aquele respeito sobre um estado que tem. É na dar respeito sobre um rei, porque não faz um pacto, né, que permite o profeta Muhammad, né, que cria também aliança com outros grupos, outras tribos que estão na Arábia Saudita, na altura. Na terceira escuta e 10 anos de paz. Muçulmanos precisavam de paz. Porque muçulmanos que vivem sossegado, é atacado para todo lado. Gente de Meca está mandando gente vai atacar muçulmano, vai provocar muçulmano. Durante 10 anos é poder conviver. É na gente de Meca também, Madina também é bem visitar sua família na Meca. Gente de Madina também Meca, gente de Meca também Madina vai visitar sua família que está lá. É conseguir fazer negócios entre eles. É conseguir fazer negócios entre eles. Gente se converte no islamismo, tio. Durante aquele tempo, o profeta Muhammad converte gente. 2 anos depois, o profeta Muhammad entra na Meca e entra com 10 mil homens. O que está na Hudaybiyah e vai com 1.400 homens. E entra na Meca depois de 2 anos e entra com 10 mil homens na Meca. Esta mostra Islam está crescendo, que a guerra que faz Islam crescer. E que a guerra que faz Islam crescer na paz. Madina, o profeta Muhammad conquista Madina, e conquista o coração de gente de Madina, e conquista eles com paz, bom conversa, lá que conquista o coração daquilo e bem reconhecido como um estado, com paz e com guerra. O profeta Muhammad mas depois de 10 anos, o Islã cresceu aqui 10 anos, de que tudo outros anos atrás, que estavam atacados na guerra, que ainda sofreram ataques de todo lado. Daqui 10 anos eu consegui fazer outro tipo, eu consegui fazer pregar Islã até para o mundo fora. O profeta Muhammad entende essa missão e percebe essa missão, daqui manda carta para diferentes reinos que estavam ao redor dele, na convida aquelas para que elas abraçem Islã. Uma atitude que nenhum outro mensageiro de Deus fazia na história e que tem nenhum outro enviado de Deus, mensageiro de Deus que fazia esse ato que o profeta Muhammad fazia. Até a hoje nós muçulmanos não temos provas, porque não tem na museu na Turquia, não tem na museu na Turquia dos letras que o profeta Muhammad escreveu para Heracles de Roma. Daqui não fazer convite para abraçar o Islã e não falar assim de como a mim profeta que mandado para toda a humanidade, profeta Muhammad que mandado para árabe, Islã e cadê árabe, Islã e para toda a humanidade, Islã e para tudo que é criatura, profeta Muhammad mandado para tudo criação, Islã e que a religião de árabes e a religião de toda a humanidade. E o profeta Muhammad provar que manda carta para Heracles, e manda carta para rei de Pérsia, e manda carta para o homem de Yemen, e manda carta para o homem de Najasi, de Etiópia, e manda também carta para Egito. Esse prova do profeta Muhammad que manda. O profeta Muhammad se perigo aqui na Curiba. Egito que milhares de anos tem essa potência. Botem Roma que milhares de anos tem essa potência. Botem Pérsia que milhares de anos tem essa potência. Botem Yemen
que tem para também ser potência. Profeta Muhammad, se que tem profeta Muhammad, se não é que profeta de verdade, para mandar aquele tipo de carta na convida aquelas para você tão como profeta que vem para bem chegando essa religião de Deus que monoteísmo para cada hora, nem outra coisa se com Deus único. Que a gente que poderia juntar para o profeta Muhammad na metade. Mas o profeta Muhammad se vê que essa mensagem e se vê como aquela essa mensagem tem que chegar tal para que amanhã bem tem problema perante esse criador. Como o profeta Muhammad escreve carta e o único profeta na história da humanidade enviado de Deus que escreve carta fora desse povo para mostrar que eles de como ele que é mandado só para árabe, mas é mandado para toda a humanidade. Cabe cada um quem que seta e está beneficiado, quem que seta, alhamdulillah, Deus está lá para fazer justiça. A não ser humano nunca pode fazer justiça. Quem que seta e bom, quem que seta e para ser cabeça. Muçulmano nunca pode fazer justiça, quem que está fazendo justiça e Deus que está fazendo justiça. Assim que o profeta Muhammad prega, assim que o profeta Muhammad e gigante religião. E mesmo durante que 10 anos de paz, e que mesmo ano que Khalid ibn Walid abraça o Islã. E ser um dos melhores generais de Islã. Homem que conquista, e ser um homem que conquista grande parte que expande o Islã e protege fronteiras islâmicas e dá-se tudo até aqui morrer para o Islã. Que todo muçulmano conhece Khalid ibn Walid. Este também mais vitória para o homem que mata tio muçulmanos. E generais que taticamente estão munindo muçulmanos tio. E homem que muçulmanos estão medo na guerra. Medo no sentido de se maneira que conhecimento na base de guerra. Mas sim, muçulmanos têm a fé, ele é o único que é medo de Deus. Mas é dava o Khalid ibn Walid que atenção especial. É um homem que um momento para o outro é capaz de desarmar, e capaz de criar bruta de problema para os muçulmanos. Então, durante aquele tempo, Khalid ibn Walid ia abraçar o Islã. Amr ibn As, também grande embaixador, que os muçulmanos mandaram para a Etiópia, o profeta Muhammad mandou para pedir, para rogar na Etiópia, homem embaixador de Quraysh, que Quraysh manda, para fazer com que Najasi tenha problema, para que receba o muçulmano, grande embaixador, Amr ibn As, também que lá no que durante aquele tempo que abraça o Islã, e bem ser o homem que conquista o Egito. Amr ibn As e o homem que conquista o Egito. Para não olhar, vitória, que suma que Allah subhanahu wa ta'ala fala, inna fatahna laka fathan mubina. De certeza, e deles grande vitória. E durante que tratados também de Makkah, que tratado que fazia na Udébia, onde que o muçulmano podia criar aliança com outros tribos ao redor, que ela também cria e fazia com que muçulmanos cria essa aliança, onde que gente de Makkah viola que parte de tratados de alianças que muçulmanos faziam e obriga muçulmanos a ir para Makkah, onde que toma Makkah. Está mostrando coisas que Islã conquista durante aquele tempo, tratado que aparentemente sahabas não olhava com o olho e julgava não sai mal nem tratado. É tratado e cana favorecido enquanto Deus Criador e sabe que é que futuro. Ele é o único que sabe que é que futuro. E se vir como aqui tratado, sim, como muçulmanos na pensavam como e desfavorecer eles, e coisa que beneficiar naquilo, e fala a eles, inna fatahana laka fathan mubina, que na verdade e deles grande conquista. De que muçulmanos, através de que tratado, tempo que tratado, e teve tempo também de tratar, resolver os problemas que tem com os judeus que canam dar eles sossego ao redor. Islã quer-se é conseguir fazer grande comércio também eles entre eles, é conseguir enriquecer, de que Islã durante 10 anos é conseguir criar, economicamente é conseguir crescer. Meus irmãos muçulmanos, tratado do Udébia, tinha lição instala para não aprender. E que não sempre, se não tem injustiçado nas coisas, mas que não leva a fim do mundo.
Deus sabe, não entrega tudo a Deus. Deus sabe como aqui não resolver. Ora que não é desfavorecido na coisas, ora que não é desfavorecido na tudo que aqui é assunto, que não tomar para outra coisa do outro mundo. Ora que não é atacado, para não saber como que não resolve aquele problema. Para que não ser gente que não pede mal, ou que não fala Deus, fazer espelhar alguém, Deus, fazer alguém esse kafir, ou esse, não deixa isso. Não tem que pedir Deus para ser dono. Isso é o que o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus, faz. Nunca pedi Deus como que Deus não destrui um pecador. Nunca. Tudo que guia a está falando Deus, filhanteia, guia alguém. E nós temos um grande exemplo, um dos piores, que seria o segundo califa de Islã, e era um dos piores inimigos do profeta Muhammad. Ninguém chega à altura, ninguém pega a espada, como ainda vai matar o profeta Muhammad. O resultado de se pega a espada e vai para na cauda do profeta Muhammad e seta Islã. E ama o profeta Muhammad mais que qualquer alguém. Isso é de um grande homem no Islã. Isso é de um alguém que expande Islã. Mas o profeta Muhammad, durante aquele tempo, o que ele fazia? Ele fala, oh Deus, filanta dos gente. Que Deus me facilita uma roça de alguém que Deus filanta e pui abraçar Islã. Está mostrando característica do profeta Muhammad. Então, hora que alguém atinge na religião, e que para não pedir Deus, para Deus facilitar, para não ter no controle, não emoção, e que para não falar para Deus facilitar, para Deus para dar praga, esse cara balece cabeça, esse cara não. Piores inimigos do Islã, profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, e faz pedir para eles. E pedir para eles como é que é na certa. Às vezes é não falta de tolerância, é não falta de ter paciência, é não falta de saber lidar com situações. E tá põe no inimigos do Islã, é pensar como é ter razão, é pensar como se na barra do profeta Muhammad que aqui vem para prega no mundo e violência. Não, o profeta Muhammad que vem para prega violência. E tem gente que vem para matar o profeta Muhammad. É também para matar o profeta Muhammad. Através de revelação, Deus está falando profeta Muhammad, está alguém e vem para matar o profeta Muhammad, está falando Siduno. Que está falando fulano. Para que tem tanto ódio no seu coração? E está pedindo Deus para Siduno. E tem que ele está pedindo para ser mão na sepito. Siduno está voltando e está sendo muçulmano. Mas quem na história, qualquer alguém que vai tentar assassinar um rei, vai assassinar um rei na história. Ora quando não fala na quinto século depois de Cristo, quem que não vai assassinar um rei e descobrido? E vai assassinar um rei e descobrido e deixado assim matado. Quem? Que lá que existe na altura. Ora a partir do momento que vai assassinar um rei, que lá é pena de morte. Esta matou sem pensar dos bias. Profeta Muhammad que tem aquela história. E que tem aquela história de alguém pessoalmente que vem para bem assassinar e panha Sidon e manda matar Sidon e que tem ele. Orco bimba com maldade, bondade que te tornou. E te dá uma palavra que está falando, não, sim senhor, é homem que aqui diz essa mensagem e de verdade. Então, como anda o profeta Muhammad, papai de bênção de Deus está com ele, a nós muçulmanos e modelo de vida para nós. Ele que não tem que seguir. Não disse a emoção de lado, não conhece a história, não sabe como pode falar. E para não saber como é que o profeta Muhammad, papai de bênção de Deus está aqui, como é que reage às situações. Ora que não sabe que ela não sabe maneira também que não reagir. Não deixa a emoção de lado, não sabe. Bom, o profeta está também aconteceu assim que reagir para resolver tal problema. E o profeta Muhammad falando assim de como e fala arrahimuna yarhamukur rahman. E fala bo purda outro purdadur que ser o Deus que está purda aí na purda vos. Irhamu man fil ard. E fala bo purda quem que está na terra yarhamukum man fis sama. E fala tu que está também na céu e na purda vos. Para não purda outro na terra quem que está na céu e na purdano, Deus que está na céu e na purdano. Essa mensagem do profeta Muhammad, capaz de bênção de Deus, para não se purdano outro, para não se tolerar no companheiro. E que tudo que não tem que reagir
na emoção. Ora que alguém atinge o Islã, não sabe como é que não comporta, não sabe, e cá primeiro alguém, e cá não ser o último alguém. E cá não ser, e cá primeiro, e cá não ser o último alguém. Desde que o Islã começa, sempre tem gente assim. Então, está mostrando tolerância a muçulmanos, irmãos muçulmanos, não tem tolerância. Tolerância é muito importante. E um dos ensinamentos do profeta Muhammad, macho, o profeta Muhammad fala macho, macho que aquele gente que mais tem massa muscular, e que aquele gente que mais se begueira, e que aquele gente que mais tem dinheiro, e que aquele gente que mais te grita, e que aquele gente... Não, aquele é que macho não dá. O profeta Muhammad fala macho, e aquele alguém que hora que irrita, hora que nerva, e está conseguindo controlar esse nervo. Aquilo é que está falando macho. Essa interpretação do profeta Muhammad, paz e bênção de Deus, está com ele. Macho é aquele alguém que hora que nerva, e está conseguindo controlar esse nervo. Aquilo é que está falando macho. Tenhamos na para ali. Tudo que é um papel de bem e bem de Deus, ele que é completo. E tudo que é um papel de mal e bem de mim, a mim ser humano nunca completa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.